Eu começo por você, Ricardo. Tem toda uma questão jurídica, além das questões de saúde pública, das questões políticas, morais, sobre tudo que aconteceu ao longo da pandemia e que gerou desgaste eleitoral, inclusive, para o Jair Bolsonaro. Mas a gente tem um relatório da PF, e lembrando que a PF não tomou uma medida mais grave diretamente contra o presidente, porque tem foro por prerrogativa de função, então precisa ali de um aval que não tem nesse momento, mas o caso avançou e a gente vai ver como é que vai tramitar agora. Juridicamente, Felipe, quem nos assiste, na verdade a Polícia Federal ela investiga e a conclusão desse inquérito segue para o titular da ação penal, que é o Ministério Público. Na mão do Ministério Público, e agora com o fim do seu mandato, esses autos seguem para a primeira instância. Então não é mais o Procurador-Geral da República que vai estudar as 3 medidas cabíveis e quais são essas 3 medidas. O promotor de justiça ou procurador da República no âmbito federal, ele tem 3 saídas nesse caso. Ou ele pede mais diligências porque ele não formou o seu convencimento, ou ele arquiva, como foi da CPI da pandemia, onde o PGR viu que não tinha materialidade ou autoria, ele arquivou aquele inquérito e é uma decisão indiscutível, o arquivamento não tem recurso, ou ele denuncia. Quando ele denuncia, e essa terceira opção do promotor de justiça, o presidente viraria, em tese, já não mais presidente, um réu de uma ação penal. Então, nesse momento, ele é apenas investigado. Isso no campo processual. Então, quem vai definir o rumo não é o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, e não é a Polícia Federal, mas sim o titular da ação penal, que é o Ministério Público. Isso é no campo processual. Agora, no campo do direito material, Felipe, aqui eu faço uma análise e entro um pouquinho no mérito. Ele foi investigado por 2 crimes. Artigo 41 da Lei de Contravenção Penal, e o artigo 286 da incitação ao crime. Mas não me pareceria, analisando, e pelo que eu vi um pouco da investigação, apesar dos autos tramitarem em sigilo, a gente só sabe a casquinha dos autos e não o recheio dele, é que, em verdade, faltaria dolo, né? Houve um descuido científico, uma imprudência, uma negligência, isso é inquestionável. Mas o dolo é a vontade livre e consciente de incitar a provocação ao crime. Isso é o que a doutrina diz, porque o objeto jurídico do artigo 286 é a paz pública, mas aquele que incita o crime tem que ter essa vontade livre, consciente, deliberada de assim proceder. Então é isso que vai ser analisado pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. E agora, em primeira instância, não mais no Supremo Tribunal Federal. E lembrando que o inquérito sobre o caso foi aberto pelo Alexandre de Moraes em dezembro de 2021, atendendo a um pedido da CPI da Covid do Senado. E esse ajudante de ordens, o Mauro Cid, ele foi indiciado pela polícia nos 2 delitos, porque ele não tem o foro por prerrogativa de função. Quer dizer, caberia a PGR denunciar o presidente nesse momento em que ele ainda está no mandato, é isso? Isso. E este poderia até ir por conexão. Agora, uma vez cessado o mandato, a jurisprudência do STF pacifica que é um deslocamento de instância, seguindo então os autos para o juiz de primeiro grau. Daniel, como é que você avalia aí todos esses aspectos, né? Porque a gente tratou mais aqui com o Ricardo do aspecto jurídico, mas tem os aspectos da saúde, político, moral, eleitoral. No campo do direito, eu não tenho a menor condição de debater com o professor Ricardo. Eu acho que, assim, do ponto de vista da saúde, no auge da pandemia, eu acho que era absolutamente legítimo cada um ter uma opinião sobre um remédio, sobre vacina, enfim, era absolutamente legítimo. Acho que o que a gente tem que analisar bem o que foi a gestão Jair Bolsonaro é no aspecto da política pública. E isso, os dados são absolutamente irrefutáveis. Não dá para negar. O Brasil tem 2,7% da população mundial, teve 10% dos mortos da pandemia. O Brasil foi o 55º país a iniciar a vacinação. Portanto, outros 54 começaram antes. A gestão Jair Bolsonaro sonegou respostas, abdicou-se de responder à Pfizer dezenas de vezes. O presidente, por várias vezes, disseminou notícias comprovadamente fraudulentas. E acho que, acima de tudo, porque havia os e-mails enviados pela Pfizer, claro, e foram dezenas deles, só para lembrar. E a consequência disso é que o Brasil iniciou tardiamente a vacinação. Então não adianta o presidente, na campanha eleitoral e nos debates, como isso aconteceu, voltar-se para o eleitorado e dizer que todo mundo tomou a vacina que ele comprou. Isso foi assim no mundo todo. Foi assim na Indonésia, foi assim na Malásia, no Japão, Israel. Todo mundo comprou as vacinas que cada governo comprou, porque nos laboratórios privados não podiam comprar, né? Agora, acho que o que me chama a atenção no campo... Aqui foi depois de muita pressão, é isso que você está colocando. Claro! Agora, acho que assim, no campo moral, o que vale colocar, e que eu acho que eu senti falta, foi nesse período todo
de um gesto, de um abraço. Eu acho que o que as pessoas mais precisavam de uma liderança política era de um abraço. Que não fosse sincero até, mas quer dizer, acho que moralmente faltou isso. Faltou a população se sentir abraçada e liderada para sair desse momento, que foi o momento mais difícil da minha geração, por exemplo. A gente nunca viveu nada igual, pelo menos as pessoas da minha geração, que não enfrentamos guerras, né? Essa foi a guerra da minha geração e a gente sentiu falta disso. Agora, isso não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós julgar. Acho que assim, o eleitorado já julgou isso no momento adequado. Havia aquele tom mais solene da Angela Merkel, por exemplo. O Benjamin Netanyahu dava entrevistas dizendo, olha, eu falo 5 vezes por dia com os executivos da Pfizer, da Moderna, estou atrás, enquanto aqui Bolsonaro e os seus ativistas estavam duvidando muito da eficácia da vacina e espalhando esse tipo de conteúdo que agora está resultando nesse relatório. Hélio Beltrão, como é que você avalia aí essa conclusão da Polícia Federal e a conduta de Jair Bolsonaro na pandemia? Felipe, eu acho que está no bojo desse clima de revanchismo que a Dora comentou. Eu concordo com o Ricardo que provavelmente isso aí vai acabar sendo arquivado. Isso era live no auge da pandemia, como ele comentou, sem dolo. Não acho que isso aí seja o mais importante. O Daniel comentou que o mais importante é julgar o governante por suas políticas públicas, e é por aí que tem que ser julgado, e não por uma live que falou uma besteira X ou Y, você vai imputar crime a isso. Mas isso mostra, né, aquilo que a gente estava dizendo, que esse revanchismo vai vigorar por bastante tempo e não vai ser bom. Infelizmente, isso não vai ser bom porque vai ter volta, a polarização vai continuar, e isso beneficia, como a Dora também mencionou, esses dois polos extremos que estão polarizando o debate público no Brasil. Mas esse revanchismo que você cita, Hélio, é desse setor da Polícia Federal que concluiu nesse relatório? Felipe, não sei, não conheço, não sei de onde vem isso, mas eu coloco isso no bojo de um revanchismo geral, porque imputar crime a uma coisa falada, né? O presidente fala uma opção de besteira, os políticos falam uma opção de besteira, numa live em rede social, e aí pedir punição por 2 crimes, eu acho que isso aí não tem muita explicação, não. Dora, como é que você avalia? A gente sabe que políticos muitas vezes desinformam, muitas vezes mentem, seja qual for o lado ideológico, etc. A gente estava num momento sensível, evidentemente, de pandemia, e havia ali toda uma iniciativa do pessoal da saúde pública pela vacinação da população, assim como havia em outros países. E isso, obviamente, foi considerado mais grave nesse caso específico. Daí, evidentemente, a haver um enquadramento penal, você tem uma distância que dá margem a toda essa discussão que a gente está tendo. Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro que é o seguinte, não é da vontade do ministro Alexandre de Moraes, é um relatório da Polícia Federal que eu não li, mas suponho que tenha um embasamento, tá certo? Para se chegar a essa conclusão. E é um relatório enviado no dia 22, exatamente para que não se faça virada do governo e seja isso apontado como uma perseguição. Ora, que o presidente Jair Bolsonaro extrapolou, viajou no personagem, sabe? Aquele personagem contra tudo e contra todos, e a conta vai chegar. A conta está chegando. Eu acho que eu não acho que seja só, Hélio, uma besteira que ele falou ali na live, porque uma autoridade, um presidente da República, quando diz uma coisa como essa, como ele fez, contra o uso de máscaras, ligando o remédio, não sei, a vacina, a AIDS, ele induz as pessoas a determinados comportamentos que podem suscitar resultados nefastos, até de morte. Então, não vi, repito, esse relatório da PF, suponho que tenha um embasamento sólido, tá certo? E aí, como disse o professor, vai tudo para a primeira instância, e quando eu digo tudo é porque esse não é o único inquérito, essa não é a única implicação, essa não é a única investigação.
Acho que é o seguinte, seu Valdemar da Costa Neto pode se preparar porque vai gastar uma baba em advogado. Obrigado, Dora. Daniel, de fato, a gravidade de um presidente da República, num momento sensível, desestimular, porque na prática é isso que ocorre, a vacinação, alegando que ela pode gerar um efeito de uma doença gravíssima que todo mundo conhece pelos casos ilustrativos de pessoas famosas que tiveram uma série de problemas de saúde, eventualmente morreram. Isso é grave. A questão jurídica, ela vai à parte, quer dizer, isso é grave o suficiente, mas está previsto na legislação, pode ser enquadrado como um crime. A PF está entendendo que sim, você tem aí todo um debate jurídico em torno disso. Agora, parece que não vai ser esquecida essa conduta, né? Eu não li o relatório da Polícia Federal e quero acreditar, como a Dora, que houve um certo embasamento para dar seguimento ao processo. Só acho que, mesmo que a Polícia Federal não tenha citado, não foi uma vez, não foram duas, não foram 8 vezes. A gente sabe que o presidente Bolsonaro falou contra a vacina e induziu as pessoas a saírem sem nenhum controle e desestimulou o uso de máscara todos os dias praticamente da pandemia. Então, acho que a gente pode discutir perfeitamente se isso deve ser considerado ou não um crime. Eu não tenho elementos para dizer, mas não foi um gesto, uma declaração ocasional, esporádica. Isso foi uma coisa continuada e muito bem pensada, né? Foi uma estratégia, acima de tudo, política. Agora, eu sempre fico pensando também, nunca gostei muito dessa ideia do revanchismo, né? E acho que a gente não fica bem com isso. Eu morei um tempo na Argentina, Felipe, e eu percebia muito na Argentina como sempre se voltava ao assunto da ditadura militar, que lá, é verdade, foi bem mais pesada do que aqui, né? Mas acho que desgraça a gente também não deve medir pelo nível da desgraça, é desgraça e ponto, né? E eu falava, meu Deus do céu, a Argentina está sempre voltando para o passado, lavando roupa suja, e isso impede de ir um pouco para frente, né? Olhar um pouco o futuro. E eu achava que o Brasil tinha superado adequadamente essas questões. Em vez de ficar pensando ali em ditadura, em caça às bruxas, a gente falava assim, não, vamos passar aqui uma borracha, anistia, como dizem os argentinos, borrón e cuenta nueva. E acho que uma hora a gente paga o preço também, né? Então eu não tenho certeza de que a gente esquecer o passado é a melhor coisa, porque uma hora a gente vê relativizações de ditadura, de crimes, inclusive com nossos adversários políticos, com quem a gente não gosta, né? Que não são legais. Então eu fico muito em dúvida se o melhor é o revanchismo, se o melhor é passar uma borracha, ou onde que está exatamente esse meio termo. Pois é, Daniel. E, Ricardo, a gente vê, às vezes, a alegação quando qualquer conclusão de uma Polícia Federal ou de uma autoridade envolve fake news, que muitos acusados de corrupção e lavagem de dinheiro ficaram impunes. Olha aí, até o Sérgio Cabral agora escapou da cadeia, da prisão preventiva, na verdade, por decisão do STF. Então, se vai punir o presidente por uma fake news ou por algo que ele falou, que ele acreditava, que era uma opinião, aí se alega também que é crime de opinião. Aí você tem um outro lado que diz, olha, mas isso é o descaso com a vida humana, é um comportamento, uma conduta que pode fazer com que as pessoas tenham ali o comportamento próprio delas e acabem tendo a sua saúde prejudicada ou eventualmente até morrendo. Como é que você vê todo esse embate? Eu tenho muito receio, Felipe, da ideologização do debate, aliás, politização de temas técnicos. E a gente viu isso, já vem de algum tempo, que a política invade os campos mais técnicos do conhecimento. A medicina, a questão das vacinas e o próprio direito. A teoria do crime ela é um tema milenar e extremamente técnico. Para que haja um crime é necessário um fato típico, ilícito, culpável. E existe uma chave e fechadura que nós falamos no direito, sem o qual não existe crime. Então, é inequívoco que a conduta é muito grave. Isso pode gerar um debate político em torno de temas técnicos. Olha, foi muito grave o que ele disse, mas foi grave a ponto de se gerar um crime? O direito penal ele é a última ratio, que é a última consequência. O direito penal surge quando as demais ciências do direito não conseguem resolver, administrativa ou politicamente, que é mais suave. O direito penal ele não é a primeira solução. Há um dado interessante, Felipe, que o presidente atual, Jair Bolsonaro, ele foi o presidente mais processado da história. Ele acumula centenas, se não milhares, de processos criminais que, muito bem colocou a Dora, serão agora arrastados para a primeira instância.
Como é que será feito isso? Quantas ações judiciais, quantos crimes imputados, a ponto de se perder um pouco da seriedade do direito penal? O que foi de fato crime? O que não foi? O fato foi grave? Inequivocamente, cientificamente, o fato foi grave. Mas foi grave o suficiente para caracterizar crime? Porque crime só ocorre com dolo, vontade livre e consciente de provocar um dano, e não a culpa. A culpa é caracterizada pela imprudência, imperícia e negligência. O que é imprudência ou negligência? Falta de conhecimento, descuido, descaso, falta de um comportamento diligente. Então, culpa não caracteriza o 286 do Código Penal, somente o dolo. E, ao meu ver, não li também o inquérito, porque ele é sigiloso, ao meu ver, não teria dolo nessa conduta. O senhor acredita que não teria dolo, portanto, quer dizer, uma intenção deliberada do presidente Jair Bolsonaro de gerar um comportamento nocivo para as pessoas? Foi uma atitude mais de tiozão do Zap, como muita gente diz nas redes sociais. Agora, não tem o agravante de ele ser uma autoridade, um presidente, alguém que dispõe, inclusive, de um Ministério da Saúde, no qual pode haver especialistas, quer dizer, a conduta mais prudente não deveria ser outra? É claro, assim, que você pode dizer, poderia ser outra, mas isso não quer dizer que é crime. Então, é essa nuance que a gente está debatendo aqui. Provavelmente, né, a interpretação do delegado da Polícia Federal é respeitável juridicamente, o direito não é uma ciência exata, existem diversas interpretações, até o promotor que pode pegar esse inquérito pode, porventura, oferecer uma denúncia, pode arquivar, o direito não é uma ciência com um resultado só. Aliás, a gente aprende na faculdade, né, que o direito é a ciência da pacificação, mas a corrente A diz isso, a corrente B, e não tem pacificação nenhuma, né? Na verdade, é cada vez um debate muito maior. Mas como você bem colocou, Felipe, é uma decisão prudente? Prudência é culpa. No direito penal, a falta de prudência, a falta de informação é culpa. E o mero fato de ser o presidente da República não caracteriza dolo na sua palavra. O dolo é a vontade livre e consciente de causar um dano finalístico. E não teria aqui, pelo mero fato dele ser presidente, um descuido, porque senão qualquer descuido que ele dissesse estaria caracterizado automaticamente o dolo, enquanto me parece que o direito penal não está aqui para isso. E nessas tipificações, um último complemento, existe a modalidade culposa, não? Desses dois crimes não, nem no 286, nem no 41 da Lei de Contravenção Penal, que foram os dois crimes que ele foi imputado. Ricardo estava falando aqui de vários patamares anteriores à responsabilização penal, né? E muitas vezes a gente vê o repúdio social, quer dizer, as pessoas recriminarem o comportamento de uma autoridade que elas consideram indevido, sem uma necessidade de uma responsabilização penal. Hélio, você acha que isso, nesse caso, seria suficiente, é isso? Eu concordo muito com o que o Ricardo está dizendo. Eu acho que você vai pagar pela, seja imprudência, ou sei lá qual é o termo legal, mas por ter falado algo que não é bacana, né? Não estava certo o que ele falou naquele momento. Mas eu acho que ele paga politicamente, pagou politicamente por isso, né? Eu só esclareci que quando eu falei de revanchismo, claramente não é da Polícia Federal, tá, Felipe? O revanchismo é o que vão fazer com esse inquérito, com essa investigação, e se esse negócio andar, tá? Então, é por aí que eu acho que essa coisa pode continuar. E eu chamo disso porque, para mim, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que isso aí vai acabar sendo arquivado porque não tem fundamento, né? Tá errado, não é legal, pagou politicamente, mas crime, esse é o problema. Eu acho que não. Obrigado, Hélio, pelo esclarecimento. Dora, quer arrematar para a gente ir em frente? Não, podemos ir em frente. Eu acho que tudo foi dito sobre esse assunto. E importante, agora eu fico curiosa para saber as alegações e o fundamento da Polícia Federal, né? Porque eu ouvi alguma coisa e nesse relatório parece que tem uma indicação aí, o delegado chega à conclusão que havia, não sei por que via, que havia dolo, né? Que ele estava consciente do que ele disse, mas, repito, é preciso a gente saber o que é o embasamento esse relatório para a gente até tentar antecipar se essa coisa, na primeira instância, vai dar em denúncia, vai dar em arquivamento ou vai dar, como disse o professor Ricardo, num pedido de novas diligências. Certo, Dora, só lendo o trecho aqui do relatório da PF que você mencionou, diz assim, abro aspas, Jair Bolsonaro de forma direta, voluntária e consciente
disseminou as desinformações produzidas por Mauro César Barbosa Cid, que é aquele ajudante de ordens, aquele que foi indiciado porque não tem o foro privilegiado. Em sua live semanal no dia 21 de outubro de 2021, causando verdadeiro potencial de provocar alarma junto aos espectadores. Fecho aspas, aqui a gente mostra várias visões e o espectador, claro, forma o seu juízo. Vamos em frente?